Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações, deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E hoje o tema é o quê? Transtorno bipolar. Hoje é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, você sabia disso? Por que será que é comemorado nessa data de hoje? Para me ajudar a passar todas essas informações aí, volta aqui para o GCast, uma psiquiatra que já está aqui de carteirinha para nós aqui, já é referência da psiquiatria, não é só referência na cidade, não é só referência como mulher, que ela vai contar para nós um pouquinho da história dela aí, porque a psiquiatria na vida dela, né? Será que caiu de paraquedas ou era isso que ela queria mesmo, né? Mas ela é referência também aqui no GCast, porque a gente já trouxe vários temas aqui. Eu acho que foi uma das primeiras convidadas nossa aqui quando o GCast começou, se não foi a primeira, né? Foi dos primeiros programas, isso eu tenho certeza. E ela volta aqui, a Cris, doutora Cris Cristiane Rota, psiquiatra, e vai falar aí para nós de transtorno de bipolaridade. Mas antes da gente começar essa temática de hoje, vocês lembram que tem sorteio, né? A gente está com 3 sorteios para fazer hoje e a doutora Cristiane vai me ajudar nos sorteios aqui. Ela é pé quente, ela já esteve aqui outras vezes, já ajudou a gente nos sorteios. Vamos ver quem vai ganhar. Nós vamos ter primeiro o sorteio da Madeleine Brigadeiria Gourmet, que é aquela caixa de brigadeiros que foi lançado do Dia da Mulher, com aquela rosa bonita, né? Coisa boa aí para gente se sentir valorizado aí, sentir aquela sensação de bem-estar. Lembra que o que mata não é o veneno, é a dose, então um docinho por dia, isso não ia fazer mal para ninguém, né? Então nós vamos primeiro sortear a Madeleine, depois a gente já vai sortear os ovos de Páscoa, né? Porque agora chegamos na Semana Santa, já é período de Páscoa, ainda dá tempo de você fazer suas encomendas. Então a gente vai ter o sorteio da Ninas Cafeteria, que é aquele ovo de Páscoa que é de 2 amores. E aí a gente vai ter também da Santa Marta, que é aquele ovo diferente de pudim, né? Ovo diferente, aquele chocolate branco e recheado com aquele pudim dentro, hein? Para quem ama aí, tem gente que fala que a melhor sobremesa que tem é pudim de leite condensado. Então vai vir esse pudim com leite condensado aí, com o ovo de chocolate, com esse pudim dentro. Olha que delícia. Coisa diferente, né? O pessoal tá se reinventando aí. Tudo bem, Cris? Olá, Larissa, tudo bem? Muito obrigada por estar mais uma vez aqui conversando com vocês, com o público que é fiel, né, ao programa. É um prazer imenso falar com vocês e falar hoje sobre essa temática, né, do transtorno bipolar e o porquê do comemoração do dia hoje, né, 30 de março, o dia do transtorno bipolar. Né? Então, por que escolhido essa data? Essa data foi escolhida porque faz alusão ao aniversário de Vincent van Gogh, que é um pintor, né, extraordinário, que todos conhecemos, e embora não tenha formalmente um diagnóstico de transtorno bipolar, né, pelas cartas que ele escreveu, pelas obras de arte que ele pintou em várias fases da vida dele, subentende-se sim que ele era uma pessoa com o transtorno bipolar, né, e isso fica claro na transição ali de fases, de ciclos, onde ele tinha períodos de uma euforia criativa, né, onde a pintura se destacava, e outros períodos ali mais de cunho mais depressivo, né, que era uma outra característica, né, as telas dele tinham outras características, então fica essa distinção de fases, por isso, né, mostrando que hoje é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar em alusão ao Vincent van Gogh. Que aí mostrava essa oscilação do humor aí, às Exatamente. vezes com pinturas mais eufóricas, de cores, Extravagantes, isso, texturas, e às vezes aquela pintura mais retraída, que mais indicava às vezes melancólica. uma melancolia. A Isso. gente já vai falar sobre esse tema, Cris. Só vou pedir para você me ajudar no sorteio. Vamos E lá. pessoal, lembrem do momento bem-estar aí. Eu vou agradecer o Spa Jardino. Eu estive lá essa semana e fiz o Red Spa. Lembra que eles estão com 3 propostas aí para ter um presente diferente também de Páscoa, né? E aí eu fiz na outra semana o escalda-pés de chocolate com a máscara de chocolate. E hoje, essa semana, eu tive lá e a gente gravou o Red Spa de chocolate com a máscara de chocolate, o escalda-pés. Gente, maravilhoso, muito bom, super recomendo. Um momento de bem-estar, uma experiência assim fantástica para você relaxar e presentear alguém, né? Porque não esse momento de bem-estar também, né, Cris? Às vezes a pessoa é diabética, às vezes a pessoa não pode consumir chocolate.
mas aí tem o aroma do chocolate, tudo aquele momento mesmo, assim, que você relaxa, as sensações são diferentes. É, estímulo sensorial, né, Larissa? A gente Estímulo consegue sensorial. se reconectar com alguns momentos da vida, seja da infância, da adolescência, e rememorar algumas situações, algumas vivências significativas, e isso faz todo sentido para o nosso bem-estar. Vocês vão estar vendo aí as imagens, tá? Que vai aparecer aí do meu momento Red Spa lá. Foi muito legal, gente. Foi bem gostoso mesmo. Vale a pena. E mesmo que você vá dar um chocolate para alguém, ter esse momento junto, associado aí, incrementa qualquer presente, né, Cris? Quem que não ia gostar de ganhar um presente desse? Com certeza, é um momento único, é um momento seu, né? Um presente Verdade. realmente que você vai desfrutar, vai aproveitar. Então, eu já ganhei presentes, né, parecidos assim, como uma massagem, e é fantástico. É fantástico, né? Então vamos lá, gente. Vamos fazer o sorteio aqui. Se não aparecer as imagens, daqui a pouquinho vai aparecer aí para você, tá? Então vamos começar com o sorteio da Madeleine Brigadeiria. Ó, vou colocar todos aqui para que não fique nenhum dentro do saquinho e aí fica ruim às vezes de misturar dentro do saquinho. Não tem mais nenhum aqui. Estão todos aqui na mesa. E aí a Cris vai sortear pra gente primeiro da Madeleine Brigadeiria. Então a caixa de brigadeiros gourmet para tirar lá na Madeleine. Depois, qualquer coisa, tem o contato aí no final. É só entrar em contato pelo WhatsApp com eles e combinar a retirada. Vamos Cris, lá, então. tira aí pra nós um hominho aí do primeiro sortudo da Madeleine Brigadeiria. Vamos dar uma misturada. Mistura. E vai lá, ó. O primeiro. Vamos ver quem foi o sortudo, a sortuda. Vamos ver aqui. Esse aqui já ganhou outras vezes, hein? Mas esse aqui é comenta de carteirinha. É o Dr. José Luiz Irigonhê. O nosso último sorteio aqui, que foi do Terra, o mês passado, foi o Dr. José Luiz que ganhou. E agora ganhou a caixa de brigadeiros aí. Dr. José Luiz Irigonhê é médico, homeopata, trabalha no SAMU, uma correria a vida dele. E ele já esteve aqui conosco. Logo, logo ele vai estar voltando aí para falar de homeopatia aí com a gente. E ganhou mais uma vez. Parabéns, hein, doutor? Sortudo, mas esse comenta nos podcasts, hein, Cris? Bacana. Vamos para o próximo agora, então. Agora nós vamos sortear lá da Ninas Cafeteria. Também é só pegar o contato da Ninas, da Giovana, falar lá com a Giovana no WhatsApp e ir lá retirar o seu ovo de Páscoa. Olha aí, vamos ver quem foi o sortudo aí do ovo de Páscoa. Olha lá, esse também já ganhou outras vezes, hein? Os homens estão com sorte aqui, hein? O Jackson César Berté. O Jackson é meu paciente lá na clínica. E ganhou o ovo de Páscoa. E o Jackson é sortudo, é pé quente também, hein? O Jackson comenta bastante nos podcasts, sempre assiste, sempre comenta lá comigo na clínica também dos temas. E agora ganhou o ovo de Páscoa. É só retirar lá na Ninas Cafeteria. Parabéns, Jackson. E o terceiro sortudo de hoje... Será que vai vir uma mulher agora, Vamos Larissa? ver se vem uma mulher Só agora, homens? né? Só os homens comentam? E esse é o da Santa Marta. É o ovo de pudim agora, hein? Esse é diferente. Já comeu ovo de pudim, doutora? Nunca comi e adoro pudim. Olha lá, ó. E esse já ia gostar desse aí, então. Da Peraí, acho que Santa aqui- Marta. Aqui. Tem dois aí enroscados, ó. Tava. Roscou. Desenrosquei. Vamos ver quem vai ser o Vamos sorteado. ver. Ah, agora foi uma mulher. Olha lá. Daniele. Deixa eu ver. Daniele Campo Boeira. Essa aqui, eu não sei se é a Dani que já ganhou outras vezes. Se for a Dani que já ganhou outras vezes. Eu conheço, Você eu conheço conhece? essa Dani, mas não sei se ela já ganhou. É? Mas eu conheço essa Dani. Ela não é daqui. Ela é de Cascavel? É. É? Então, acho que não é a Dani que eu tava pensando, porque uma que ganhou outra vez era de Foz do Iguaçu. E ela veio buscar o presente dela aqui, hein? Então, se essa aqui deve ser outra Daniela, então talvez essa é a inédita que ganhou pela primeira vez e ganhou aí o seu ovo de Páscoa de pudim. Depois você conta pra nós se é bom, coloca nos comentários aí, deve ser uma delícia, porque os ovos da Marta, na verdade da Márcia, né, da Santa Marta, mas da Márcia é uma delícia. Os ovos dela são no capricho, hein, gente? Não tem miséria. Então tá aqui, os 3 ganhadores aí, é só pegar o contatozinho que tá no final aí, fica aparecendo os contatos deles também, no decorrer do Gcast tem, entrar em contato e ir lá retirar o seu ovo de Páscoa. Parabéns aos ganhadores. Bom, vamos lá, Cris, vamos falar do nosso tema então. O que é esse transtorno bipolar? Bom, o que é o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, ele fala a respeito de um transtorno do humor, né? A princípio, a gente percebe a variação do humor, né? Por que bipolar? Porque há uma ciclagem entre o humor do polo de cima, positivo, ali, né? A mania, a hipomania, e o humor depressivo.
né? Onde o paciente ele vai apresentar, além da tristeza, uma falta de energia, uma falta de disposição, pensamentos negativos, alteração do sono, do apetite, da psicomotricidade, às vezes tem pensamentos ruins em relação a si próprio, né? Sentimentos de culpa e frustrações, e isso acontece de forma cíclica. Em alguns momentos ele está no período da depressão, em outros momentos ele está no período da hipomania ou da mania. E o que seria essa hipomania e mania? É caracterizado muitas vezes a mania pela euforia. Então é aquele humor mais excedido, chamativo. Eu costumo dizer que até quem não conhece o que é o transtorno bipolar consegue perceber a alteração de humor eufórico na outra pessoa. Né? Mas não é só essa questão da euforia. Às vezes pode ser uma alteração de humor um tanto quanto mais discreta, onde o indivíduo ele tem um aumento de energia direcionada para coisas do cotidiano. Então, muitas vezes, assim, o fulano é bipolar, mas espera lá, o que é a bipolaridade, né? Então, esse aumento de energia direcionada para as coisas do cotidiano do indivíduo não foge muito do que ele sempre faz. Então, eu explico assim. Por exemplo, ele é uma pessoa que vai na academia 2 vezes na semana. Tranquilo. 2 a 3 vezes na semana é o normal de todas as pessoas que fazem academia. Mas, de repente, em algum período da vida, essa energia para essas atividades começa a ficar aumentada. Então, eu deixo de ir 2, 3 vezes e passo aí todos os dias, aonde eu fico com a energia e o foco direcionado para aquilo. Ao invés de fazer meu treino ali de 1 hora, faço 2 horas. Então, eu começo pesquisar sobre novos exercícios, eu começo a comprar roupas novas para a academia, eu começo a socializar mais dentro do ambiente da academia, né? Conversar mais, postar mais, então tudo começa a mais, certo? Também tem alteração do pensamento, então o pensamento ele fica mais inquieto, mais agitado, mais turbulento, às vezes é um pensamento que não silencia, né? É assim, doutora, o meu pensamento não para, eu não consigo parar de pensar, né? Então, e esse aumento do pensamento, da velocidade também do pensamento, se traduz pelo comportamento. Então, às vezes ele fica mais impulsivo, mais reativo, pequenas coisas simples, acabam instabilizando emocionalmente, então fica mais reativo no sentido de brigar mais, ficar respondão, né? O sono atrapalha, é aquele indivíduo que às vezes está com esse pensamento tão tumultuado, tão cheio que deita e não consegue dormir, porque a cabeça não silencia. Então, essa inquietação mental também gera uma inquietação física. O indivíduo ele tem que levantar, ele tem que caminhar, é como se ele tivesse desassossegado. Eu tenho que caminhar para aliviar um pouco essa turbulência de pensamentos que eu tenho. Então, gera uma dificuldade de começar o sono, às vezes começa a dormir, mas acorda várias vezes à noite, né? E isso acontece em ciclos, certo? Muitas vezes é confundido esses sintomas de hipomania como temperamento do indivíduo, porque ele se sente bem, ele se sente disposto, ele está dinâmico, ele fica funcional, ele conversa com muitas pessoas, ele fica mais criativo, mais produtivo. E às vezes é só, não, mas é porque aconteceu tal situação que fez eu ficar mais ligado, mais interativo. Muitas vezes não é. Só que daqui a pouco, esse ciclo de produtividade, que é isso que o paciente relata, acaba e aí ele declina. E aí entra numa fase de depressão. Nesse período, é o período que o indivíduo ele não se sente realmente bem, né? Porque ele não tem energia, ele não tem disposição, ele não produz mais como antes. E é nesse período que ele acaba procurando ajuda. Né? Não tem equilíbrio, então. Não. Ou é 8 ou é 80. Ou é 8 ou 80, principalmente quando não está medicado, tratado, diagnosticado, né? E por que isso é tão importante falar, Larissa? Eu acho que esse espaço que vocês nos dão é muito rico para o paciente, para o indivíduo que está nos assistindo ver, né? Porque o atraso diagnóstico, ele leva até 10 anos. Nossa. Então, 10 anos é muita coisa. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Porque muitas vezes o paciente ele não se percebe
nessas oscilações. Acha certo? que é normal. Acha que é normal e as pessoas que convivem começam a entender que também é normal. Ah, é do temperamento dele, ele é assim mesmo. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Mas será? Será que sempre foi assim? Vamos olhar melhor? E o que chama atenção é que muitas vezes o paciente, por procurar, quando está na depressão, se não tivesse sendo realizada uma investigação pormenorizada, detalhada e olhado para a vida do indivíduo, para o funcionamento, né, em todas as esferas de vida, muitas vezes o diagnóstico ele pode ser equivocado no sentido de entender assim, bom, ele está numa depressão, então essa depressão é aquela depressão que todo mundo conhece, aquela depressão que é o transtorno depressivo maior, que a gente chama também de depressão unipolar, que só tem um polo, que é o polo de baixo, né? Se isso acontecer, o tratamento também vai ser equivocado, porque o tratamento da depressão unipolar, do transtorno depressivo maior, ele é feito com o quê? Com antidepressivos. Só que os antidepressivos, eles são moléculas que ativam. Por quê? Porque eu tenho que tirar o indivíduo daqui de baixo e melhorar a energia, melhorar o entusiasmo, melhorar o humor. Então, eu tenho que dar uma certa energia. Tem que dar um gás. Exatamente, tem que dar um gás, né? E essa molécula, ela vai dar esse gás, certo? Só que, se esse paciente, neste momento, estiver nesse episódio depressivo, mas anteriormente ele tenha feito momentos de euforia ou de hipomania, o tratamento ele vai ser equivocado, porque esse gás que o medicamento vai dar poderá ser suficiente para fazer ele entrar de novo naquele loop e ir lá para o polo de cima. Então ele vai ficar ciclando, ele sai da depressão e vai para a hipomania, sai da depressão e vai para a hipomania. Só reforça o padrão daí. Só reforça essa instabilidade, né? E ele vai continuar ciclando. Então, tem algumas situações que a gente observa para nos orientar e pensar, será que esse paciente, ele é um paciente que tem um padrão de uma depressão unipolar, né? Ou ele está fazendo nesse momento uma depressão bipolar, porque anteriormente ele já tenha ciclado para o polo de cima. Certo? Importante, então, um diagnóstico correto para poder fazer um tratamento certo. Então, esse transtorno bipolar, que é essa oscilação do humor aí que a gente fala que vai do 8 para o 80, a gente já começou falando de Van Gogh ali, que já tinha essa coisa de realmente, né, diagnosticado ou não, acho que, né, naquela época era tão mais difícil os diagnósticos, né, mas realmente as pinturas são muito características. Tem uma cura específica para essa bipolaridade? Quando você fala em fazer um diagnóstico mais breve possível, porque a gente sabe que quando algo é diagnosticado cedo, o tratamento é executado cedo e a resposta é melhor. Quanto mais eu for colocando a sujeira embaixo do tapete, como diz aí, uma hora isso tudo vai vir, vai transbordar. Mas aí é mais complicado para fazer um tratamento e para ter uma resposta melhor. Eu tenho uma cura para essa oscilação de humor, para essa bipolaridade? E assim, não é todo mundo não tem um pouco dessa oscilação de humor? Não é difícil de fechar esse diagnóstico? Assim, Larissa, falar de cura primeiro, né? Não existe cura para o transtorno bipolar. Por quê? Porque o transtorno bipolar, ele é de alternabilidade, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que, além de fazer a anamnese psiquiátrica no momento da consulta, e conhecer a história dessa família, né? Então, tem história familiar, principalmente de primeiro grau, com transtorno bipolar? Se sim, talvez eu esteja diante de um paciente bipolar. Mas será que é só a genética que conta? Não, não é só a genética. Talvez o indivíduo ele possa ter genes, né, da bipolaridade, herdados, mas ele nunca vai abrir o quadro, né? Por quê? Porque no decorrer da vida dele, ele teve mecanismos protetores, né? Não passou por negligências afetivas, violência física, violência verbal, né? Abusos psicológicos, até abusos sexuais, né? Então, ele sempre teve uma proteção. E essa proteção, e essa proteção fez com que esse gene não precisasse se desenvolver e gerar sintomas, tá?
Porém, se ele tiver a criança, né, que já tem o genezinho ali guardadinho no seu DNA, passar por uma infância, uma adolescência com fatores estressores, negligências, como eu falei antes, pode ser que ele abra o quadro sim, né? Então, como é algo herdado, não há cura, mas há controle, certo? Controle com o quê? Com medicação. É assim como um problema de cardíaco, um problema renal, um diabetes. Eu tenho uma doença instalada e eu consigo ter controle com medicações e mudança de estilo de vida, que também é importante no transtorno bipolar, principalmente em relação ao sono, né? O sono, ele é o marcador mais sensível de oscilação. Então, quando o indivíduo ele começa a dormir menos, né? Seja atrasar o sono. Antes eu dormia 10, 10 e meia, agora eu tô dormindo meia-noite, 1 hora da manhã. Mesmo assim, acordo bem, disposto, consigo fazer tudo que eu preciso fazer no meu dia, tô super produtivo, mas eu não tô dormindo. Continuo produtivo, mas eu não tô dormindo. Aí começa a alterar a parte psíquica. O pensamento acelera, um monte de pensamentos associados, embolados, né? Uma turbulência psíquica. Aí essa turbulência psíquica começa a tornar uma turbulência verbal. Eu começo a falar muito, ficar mais irritado, ficar mais agressivo, reativo. Aí vem a impulsividade, aonde eu não tomo mais decisões racionais. Eu pulo do meu desejo para minha ação. Eu não faço toda essa parte do meio entre querer e fazer, que é a racionalização dos meus atos. Então, acontece tudo isso, né? E por que é importante o diagnóstico precoce? Né? Porque quanto mais tardio o diagnóstico, isso significa que mais ciclagens esse indivíduo fez. Mais prejuízos Mais eu vou ter. prejuízos ele terá, mais difícil será o controle com medicação, e muitas vezes uma única medicação não será suficiente para conter, né, os episódios. Então, eu preciso de combinações de medicações para controle de episódios, tanto com os episódios do polo de cima quanto os episódios do polo de baixo. E aí, quando a gente fala que todo mundo tem um pouco de oscilação de humor, isso é real? E é muito difícil de eu diagnosticar a diferença de um transtorno bipolar para aquela oscilação de humor que parece que todo mundo tem. Ou será que não é? Sim, todo mundo tem essa oscilação e isso faz parte da nossa vida, né? Porque Ação e reação. Isso, somos seres normais, né? Seres humanos que nós vamos reagir conforme o ambiente, conforme a situação. Mas é diferente porque, além da genética, do bipolar, tem a parte também de todas as conexões cerebrais que elas acontecem de formas diferentes. É meio rompante, é exacerbado. É tudo muito exagerado, né? A alegria é exagerada. Isso. E a tristeza, a depressão é exagerada exagerado. também. Claro que esses polos, os episódios puros que a gente chama, que é quando tá para cima e quando tá para baixo, eles não acontecem de hoje para amanhã. Eu sempre explico que eles vêm dando sinais de que a coisa vai virar, né? Então, conhecer o transtorno, conhecer o seu funcionamento, ele vai permitir o indivíduo a se conhecer, né? E permitir com que ele consiga perceber, olha, eu acho que eu estou virando. Porque nessa virada, aí eu posso ou cair ou ir para o polo de cima, né? E como é que a gente distingue isso de uma oscilação normal do nosso dia a dia, né? Muitas vezes, claro que temos gatilhos que desencadeiam crises, né? Mas muitas vezes nós conseguimos nos resolver naquele momento, né? Por exemplo, eu tenho uma preocupação que faz com que eu não durma direito, que eu fique mais irritada, mais hiperreativa, hipervigilante. Porque eu tenho uma situação acontecendo. Aquela situação se resolvendo, eu também vou conseguir melhorar a minha oscilação de humor. Só que no bipolar, isso pode acontecer dessa forma? Pode. Só que a partir de um certo momento, ele não consegue mais ter controle. Entendi. Ele perde... Então, mesmo que resolva a situação, às vezes ainda continua aquele ciclo. Tá? Então, é bem importante. Então, não é porque tem pessoas que às vezes estão felizes hoje
tristes amanhã que são bipolares, né? Então, toda uma história diagnóstica precisa ser feita, um inventário do que já aconteceu. Eu costumo dizer que a consulta psiquiátrica, ela não é uma foto, não é o que eu estou vendo neste momento da conversa com o paciente. Né? Ela é um filme. Eu preciso entender como é que é o padrão de funcionamento, para justamente entender momentos de ciclagem. Quando que o indivíduo cicla? Quais são os gatilhos? E aí trabalhar em cima disso também. Então, né? uma consulta psiquiátrica não tem como ser em 5 minutos, né, Cris? Não, é uma consulta bem detalhada, extensa. extensa. Eu gosto muito que os pacientes levem algum familiar, né? Porque às vezes a nossa percepção ela não é tão real assim. Né? Mas de quem está ao nosso entorno consegue perceber e dizer, olha, lembra aquele dia que você teve esse comportamento, por exemplo? Tem pacientes que são mais contidos, mais introspectivos, e isso está dentro do temperamento, da personalidade dele. Mas de repente o familiar sinaliza assim, olha, você está postando demais no Instagram. Você está conversando demais na parte da socialização, você está se envolvendo demais com as pessoas. Isso não é muito do teu perfil. Então, isso já mostra que parece que o indivíduo está ali começando a mostrar sinais de instabilização, porque está ficando um pouco mais desinibido, né, mais ativo, mais inquieto, começou a fazer atividades várias vezes ao dia. Né? Então, isso são pequenos sinais bem sutis de alteração que podem ser observados. Então, é importante, eu sempre peço, é difícil os pacientes que levam numa primeira consulta um familiar, mas eu sempre sinalizo, olha, me traga alguém da sua confiança, que conviva com você, para juntos a gente olhar para tudo isso, né? E para que também tenha esse olhar da rede de apoio, né? Porque às vezes existe muito o julgamento, né? Então, o paciente fala assim, não, eu não quero que ninguém saiba desse diagnóstico, porque eu posso ser julgado, tem muito estigma, o preconceito. Porém, quando a gente traz essa rede de apoio para perto, e essa rede de apoio consegue entender o que é o transtorno, como ele se manifesta, quais os sinais sutis que podem aparecer, por que cicla, por que não cicla, né? Quais são as mudanças de estilo de vida que são necessárias, começa a fazer sentido. E se faz sentido para a rede de apoio, com certeza vai fazer sentido para o paciente. É que às vezes as pessoas não sabem, elas falam, ai, tá assim, mas eu queria ajudar, mas eu não sei como ajudar. Exatamente. Então, assim, realmente daí é uma ajuda efetiva. Com certeza. Né? E eu acho que, às vezes, para o paciente, talvez seja um pouco difícil mesmo ele pensar em trazer alguém, e eu entendo a necessidade, né, numa avaliação psiquiátrica de forma completa, porque tem a percepção de como eu me vejo e como o outro me vê, né? E aí, às vezes, deve gerar até uma discussão, assim, não, eu não sou assim, você que tá falando que eu sou assim, né? E o outro fala, não, você é assim, sim, né? E aí começa, você é igualzinha da tua avó. Aí, às vezes, puxa, né? Então, assim, esses sinais, com certeza, são importantes para o profissional que está avaliando, né? Mas eu imagino como é que deve ser essa consulta aí, né? Com tantas visões. Porque a gente pensa, é complexo, né? Primeiro, acho que tem que gostar de escutar pessoas, né? Para ser psiquiatra, porque realmente você tem que escutar, né? Não pode ter um preconceito, né? Não pode ter esse preconceito. E aí a pessoa fala, o outro vai falar a visão dele. Eu acho que é assim, uma linha meio tênue, assim, é só um transtorno de ansiedade, como você falou, é só uma depressão, né, específica, né, né? Ou realmente tem essa oscilação do 8 para 80 aí? Deve ser um diagnóstico difícil de fechar. Isso aí não é uma coisa que dá para ir no Google e pesquisar, não. Não, é um diagnóstico complexo, porque a gente também tem que fazer diagnósticos diferenciais, né? Não é porque o paciente está lá na nossa frente que apresenta os sintomas do transtorno que ele vai ter o transtorno, né? Ou que tem alguém na família que vai ser. Exatamente. Igual você falou, às vezes nem ativou esse gene. Nem ativou esse gene. Então, a gente precisa olhar também para os diagnósticos diferenciais, né? Então, tem muito TDAH, achando que é TDAH, mas na verdade é bipolar. Olha só. Né? Tem muito borderline, achando que é borderline, na verdade é bipolar. E o contrário também é verdadeiro.
só, certo? E outra coisa, tanto o borderline quanto o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ser comórbidos com o transtorno bipolar. Então, tem mais isso, né? Então, Pode somar. pode somar, né? Então, pode ter a bipolaridade com o border ou com o TDAH, né? E pode ter um equívoco diagnóstico. Então, é uma linha muito tênue, porque os sintomas, eles são muito similares. Então, tem algumas sutilezas ali no diagnóstico que eles são importantes na entrevista para realmente a gente fazer a hipótese, pode ser que seja, sim, mais para bipolar, mas eu preciso fazer uma avaliação longitudinal. O que significa isso? Eu vou ter que acompanhar, né? Às vezes não é só em uma que você faz. E na psiquiatria é comum nós não termos um diagnóstico na primeira consulta. E às vezes o paciente ele vai buscando essa resposta porque ele já passou por tantos profissionais, né? Então, vale a pena o paciente procurar um bom profissional que lhe diga, olha, tais sintomas sugerem isso, isso ou isso, porém, nós precisamos avaliar mais tempo para ver como é que é esse comportamento, né? Saber como foi na infância, porque o TDAH é um diagnóstico da infância, né? Que talvez não foi diagnosticado. Que talvez não foi diagnosticado e está aparecendo agora, né? Ou que foi diagnosticado lá na adolescência, mas na verdade o transtorno bipolar já estava dando sinais lá na adolescência. Então, tem muita confusão diagnóstica. O transtorno de personalidade borderline, né, emocionalmente instável, pode ser que ele manifeste sintomas, mas que ele tenha situações em que o bipolar não tem. Por exemplo, a sensação de abandono, né? O medo de perder, esse medo pode ser real ou um medo imaginário, de perder as pessoas. Então, é aquela pessoa que às vezes se submete a qualquer coisa, né? Para não perder aquela pessoa. Por exemplo, você é a minha pessoa de apego, certo? Então, eu me submeto a qualquer coisa que você fizer por mim, ou para mim. Pode ser de ruim ou de bom. Você pode ser hostil comigo, me tratar mal, mas eu vou te idolatrar. Por quê? Porque o medo de eu te perder é muito maior. Isso é uma característica do transtorno da personalidade, não é do bipolar. Então, isso é uma coisa bem marcante, né, no border, certo? Então, o medo imaginário da perda, aquele sentimento de vazio, né? Então, assim, parece que, às vezes ele fala assim, doutor, eu sinto uma coisa tão ruim, um vazio aqui no peito, como se ninguém gostasse de mim. Isso é muito mais do border do que do bipolar, né? Outras coisas convergem para os dois diagnósticos. Então, a gente tem que olhar para os sintomas diferenciais entre eles, né? E isso muitas vezes eu não consigo fazer numa avaliação de 1h30, né? Ali 2 horas. Eu preciso de mais tempo. Por isso que alguém da confiança e do convívio do paciente é muito importante no momento da consulta. E aí o tratamento, então, ele é medicamentoso e psicoterapia, é isso? Sim. O lítio, que seria o carro-chefe, aí? O lítio é muito falado, né? E sim, ele é um dos principais medicamentos para tratamento do transtorno bipolar, porque ele trabalha nos dois polos, né? Então, ele impede que o paciente tanto oscile para o polo positivo quanto para o polo negativo, certo? Só que muitas vezes ele sozinho não dá conta, porque a gente tem a ciclagem, certo? E a gente tem o período de manutenção. Então, se o paciente, por exemplo, estiver no polo de hipomania ou de mania, às vezes o lítio sozinho não vai segurar. Eu preciso de alguém que segure, que freie esse comportamento. Então, em determinado momento, eu tenho que associar o lítio com alguma outra medicação, que pode ser geralmente os antipsicóticos, e aqui o nome antipsicótico é um nome um pouco inadequado, porque não é para psicose, certo? Ele é, na bipolaridade, um medicamento que segura, dá uma freada ali a nível cerebral para que esses comportamentos impulsivos, de irritabilidade, segure, rebaixe e o paciente não continue oscilando para o polo de cima, né? E se o paciente também estiver lá na depressão, muitas vezes só o lítio também não vai dar conta. Eu preciso de uma medicação um pouco mais ativadora, que tire ele lá de baixo e puxe para cima, né? E aí, quando a gente consegue a estabilização, a gente olha para o paciente, todas as
estratégias terapêuticas que já foram utilizadas e a gente vai combinar estratégias para que ele se mantenha na fase da manutenção por maior tempo possível. Então, o tratamento medicamentoso, ele não é um tratamento 100% sempre com a mesma medicação. Vai trocando Vai conforme a trocando necessidade. conforme a necessidade. E a história da lentilha é verdade? Que tem lítio? É. Olha, ela até tem, alguns alimentos têm alguma quantidade de lítio, mas ela não é suficiente para atingir nível sérico, que a gente chama. O que é esse nível sérico, né? É a quantidade de lítio necessária que vai estar ali na corrente sanguínea para ser terapêutica, né? Então, Ainda mais quando já tem um diagnóstico, já está em tratamento. Então, o alimento sozinho, ele não tem essa capacidade. Certo. Senão ia ter que comer um balde de lentilha. E acho que não ia dar conta. Olha aí. E aí a psicoterapia, ela vai indo em encontro aí para reconhecer esses gatilhos, para aderir ao tratamento, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, para mudar esses estilos de vida aí, regular sono, vai com as técnicas da psicoterapia para ir ajudando nessa parte aí medicamentosa. Uma vai contribuindo com a outra. Com certeza. O acompanhamento com a psicologia, ela é fundamental, né? Não só na bipolaridade, mas em todos os transtornos psiquiátricos, porque o paciente, o indivíduo, ele vai aprender a lidar com o seu comportamento, né? O porquê que eu tenho esse comportamento? E porque eu já sei que quando eu tenho esse comportamento, eu tenho essa resposta, esse resultado, né? Então, se eu quero mudar o resultado, eu tenho que mudar o comportamento. Então, como eu tomar consciência da mudança, né? Então, a psicoterapia, ela é muito importante. Outro ponto bem importante, principalmente inicialmente, quando o indivíduo ele recebe o diagnóstico, é a aceitação do diagnóstico, né? Muitas vezes não é incomum eu receber os pacientes dizer assim, doutora, mas eu não sou mais produtivo, eu não sou mais criativo, eu perdi a minha criatividade, eu perdi toda a minha energia, eu não consigo mais desenvolver as minhas atividades, principalmente no âmbito profissional, acho que é a maior queixa dos pacientes. Eu não consigo mais me desenvolver profissionalmente como antes, né? Então, é todo um trabalho que nós precisamos promover para ele entender que aquela produtividade anterior não era uma produtividade saudável. Né? Então, é por isso que a psicoterapia ela é tão importante, né? Para mostrar comportamento, que tudo bem, eu estava mais criativo, eu tinha um ganho aqui, mas quais foram as minhas perdas nesse período de criatividade? Eu ficava mais reativo, mais impulsivo, mais agressivo, eu insultava as pessoas, eu conseguia me desenvolver, mas a custo de quanto para aqueles que estão ao meu entorno, né? Então, mostrar os prejuízos também são importantes. Então, a terapia ela é fundamental, inicialmente para compreensão de diagnóstico, após para perpetuação do tratamento, porque o paciente ele entende que é assim, tô tomando remédio, agora eu tô bem, tô estável, não brigo mais com ninguém, durmo bem, faço atividade física, tenho um bom relacionamento com as pessoas, mas entendo então que eu posso parar o remédio. Né? E aí é o problema. E aí é o problema. E aí é o problema porque ele vai voltar a ciclar, né? E essas ciclagens, cada vez mais ciclando, pior o prognóstico. Mais difícil é de ajuste terapêutico. Né? Então, a gente tem que dar vários passos para trás para começarmos novamente um novo tratamento. Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Caminhos iguais, resultados iguais. Então, se quer um resultado diferente, tem que mudar a rota, tem que recalcular a rota, como diz o GPS. Tem que recalcular a rota e a gente tem que começar por hábitos, né? Então, o que eu sempre oriento para os pacientes? É só remédio? Não. É só psicoterapia? Não. É mudança de dentro para fora. Né? Então, o que eu não vou mais repetir na minha vida, né? E claro que a gente sabe que tem períodos, por exemplo, na depressão, que é mais difícil, eu tenho menos energia, eu tenho menos disposição, então, talvez exigir que ele faça atividade física ali todos os dias, vai ser difícil, a gente sabe, né? E tem que respeitar também isso. E tem que né? respeitar o seu tempo, mas a gente precisa incentivar sempre. Atividade física, né? Higiene do sono é fundamental, então rotina de sono, horário para dormir e horário para acordar. Não compensar de manhã
o sono que não teve durante a noite, né? Para a gente poder, porque isso também tem muita relação com o ciclo circadiano. Né? Então, nós precisamos obedecer esse ciclo circadiano, porque também isso diz respeito à parte hormonal, Sim. né? Eu tô liberando o cortisol de manhã para que eu tenha produtividade, esteja ativo, esteja esperto, mas à noite eu preciso parar o cortisol para começar a produzir melatonina, para começar a evoluir para a minha fase de relaxamento e sono. Então, eu preciso obedecer isso, né? Então, a rotina de sono é importante. Eu tenho uma paciente que ela é muito regrada. Ela sai, né? Ela tem amigos, sai à noite, mas quando dá o horáriozinho dela ali, 10 horas, ela fala assim: gente, tô indo embora, deu o meu horário, Legal. eu preciso dormir porque eu me conheço. Então, se eu quero manter estabilidade, eu preciso dormir cedo, acordar cedo e manter a minha rotina. Então, isso é fundamental. E alimentação, né, Larissa? Então, os industrializados são péssimos porque eles acabam inflamando o organismo e a gente sabe também que já está em estudo, né, os transtornos psiquiátricos como uma desordem também inflamatória. Então, se forem dosados, por exemplo, PCR, que é uma proteína de fase aguda de inflamação, ela poderá estar alterada. Eu tenho outros marcadores ali imunológicos que podem estar alterados por conta da inflamação, por conta da nossa rotina, dos nossos maus hábitos, tanto de atividade física, sono e alimentar. Então, a alimentação hoje ele é fundamental para, claro, vai curar o transtorno bipolar? Lógico que não, né? Assim como no diabetes. A alimentação vai curar o diabetes? Não, mas vai contribuir para ter uma vida mais longeva, né, mais saudável, com menos doses, talvez, de medicamentos. Então, a inflamação, ela não inflama só o físico, inflama o emocional também. Inflama tudo, tá? E aí, a doutora colocou algo aqui importante, né, gente? Desmame de medicamento. A gente já falou aqui 1 milhão de vezes. Não chega assim, tô bem, parei de tomar, pronto, vou jogar fora o remédio. Isso aí tem que ser aos pouquinhos, conversando com o teu psicólogo, com o teu médico, e ir fazendo esse desmame, diminuindo, até realmente você tá bem aí. E como a doutora falou, né? Bipolaridade não tem cura. Não significa que você vai tomar remédio pro resto da vida, né? Mas assim, até você chegar nesse caminho de mudar os teus hábitos de vida e de estar tudo em ordem, é um caminho aí. Se a doutora falou que às vezes demora aí 10 anos para fazer um diagnóstico, você acha que vai tomar um remédio em 1 mês e já vai ter milagre. As coisas não são assim, né? Não. Então é um caminho que se percorre. Doutora, e chega a ter hospitalização por causa de bipolaridade? Ou não é tanto assim também? Existe, Larissa, mas aí são casos mais extremos, né? Onde o indivíduo ou ele está num quadro de mania, que é aquela euforia, e na mania também pode acontecer a psicose, né? Então, essa psicose, ela é uma, como é que eu vou explicar? Não que ela seja diferente da psicose de uma esquizofrenia, por exemplo, né? Mas a bioquímica da psicose, ela muda, tá? Porque ela é originada pelo aumento do humor, pela euforia, né? Então, às vezes, é uma grandiosidade. Às vezes, a pessoa está em mania, ela entende que ela é ela que vai revolucionar o mundo. É super poderosa. Super poderosa. Ela que vai acabar com a guerra. Então, o humor, ele é tão exuberante que faz com que o paciente fique psicótico. Tá? Então, ou às vezes até agressivo, tá? Consigo ou com outros. Então, nesse caso, às vezes é necessária a hospitalização, tá? Também é comum não é essa palavra, mas pode acontecer a hospitalização em episódios depressivos muito graves, né? Então, na depressão grave também pode acontecer psicose, né? Mas aí é uma psicose voltada para o humor depressivo, aonde a psicose ela vai aparecer como uma desvalia, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem extremo, tá? Os meus órgãos estão se desmanchando por dentro, estou perdendo todos os meus órgãos, e esse é uma psicose de um episódio depressivo muito grave, tá? Outras situações em que possa haver a necessidade de internamento no episódio depressivo, quando tem
uma tentativa de suicídio ou pensamentos recorrentes com planejamentos, tentativas anteriores. Então, isso tem que ser levado em consideração, principalmente, então, se não tiver uma rede de apoio que consiga dar suporte, né? Então, há indicação do internamento. Certo. E essa ciclotimia, ela é uma oscilação também? Ela é menos intensa? Como é que é? Dura só um tempo? O que que é isso? A ciclotimia também é um diagnóstico confundidor do transtorno bipolar, né? A ciclotimia, ela é... Nunca nem tinha ouvido falar disso, doutora. Só porque eu fui pesquisar que eu descobri que existia uma outra coisa meio que se confunde. Mais uma aí no Mais meio. uma no bolo todo que se confunde. Então, o que é a ciclotimia, né? Ciclo de ciclagem, timia de humor, né? Então, eu tenho uma ciclagem de humor, tanto com sintomas positivos para cima, quanto sintomas para baixo, que são sintomas depressivos. Porém, quando eu olho para esses sintomas, eu não consigo dizer que o paciente ele fez um episódio depressivo, porque um episódio depressivo ele tem características e eu consigo dizer, ó, ele está num episódio depressivo, né? A gente leva em consideração no episódio sintomas, né, e tempo, certo? E também perda de funcionalidade, prejuízos importantes. Da mesma forma, quando o paciente ele está em mania e hipomania, eu também tenho sintomas característicos, tempo dos sintomas e perda de funcionalidade e prejuízo. A ciclotimia não tem esses episódios claros. Eu tenho uma mistura de sintomas de cima e de baixo, mas o paciente ele não é disfuncional. Entendeu? Ele não tem sofrimento, ele toca a vida numa boa. Só que esses sintomas, eles perpetuam por até 2 anos. E é exacerbado. Isso é uma coisa clara. Não é Não é exacerbado. Por isso que é difícil o diagnóstico diferencial para o transtorno bipolar. Olha só. Tá? Não é exacerbado. Ele toca a vida numa boa com sintomas dos dois polos. Meio junto, misturados, tá? Por até 2 anos. E ele não fica 2 meses sem sintomas. Então, é bem complexo, certo? Então, é difícil a gente fazer esse diagnóstico diferencial da ciclotimia para o transtorno bipolar. Então, qual que é a diferença categorial? Por que categorial? Porque é o que está nos livros descritos como os checklists, né? Claro que a gente não trabalha com checklist na psiquiatria, mas nós precisamos ter um norteador, né? Porque referência, porque senão, como é que eu vou tratar aqui e lá do outro lado do mundo, lá na China, lá na Austrália, eu vou dar diagnóstico se eu não tiver uma categoria, né? Então, eu preciso ter um diagnóstico categorial. Então, qual que é a diferença entre a ciclotimia e o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, eu tenho episódios clássicos de um polo isolados do outro polo. Certo. E no meio dos 2 polos, talvez eu tenha ali uma ciclotimia, que são os sintomas misturados. E na ciclotimia, o indivíduo ele nunca fez na vida um episódio de cima sozinho e nunca fez na vida um episódio depressivo lá de baixo sozinho. Ele está sempre nesse bolo de sintomas misturados. Então, essa é a diferença. Na bipolaridade, 2 polos. Tenho polos isolados. Na ciclotimia, eu ciclo entre sintomas misturados. Eu não faço polos isolados. Nossa, difícil, hein? É difícil. Mais uma coisa para confundir. Bom, aí então no estado, quando ele tá no período de mania, então ele tá com a estima mais inflamada, o sono ruim, que daí ele não desliga, fala mais acelerado, é mais impulsivo. Que mais que eu tenho aqui? Comportamentos de risco, aquele pensamento bem acelerado. Quando ele entra lá na depressão, daí ele fica triste profundamente, é uma tristeza profunda, né? Falta motivação, aí ele tá cansado, se sente exausto, isolado, e aí tem às vezes pensamentos de morte, como você chegou a colocar aqui, ele realmente vai para os extremos. Quando eu tenho que procurar ajuda, porque o transtorno bipolar é algo que ele realmente merece aí diagnóstico, ele é marcante, que você falou, ele tem esses ciclos. E ele gera prejuízo, isso é fato. Ele vai gerar prejuízo no meu trabalho, no meu estudo, no meu relacionamento.
Quando que eu tenho que procurar ajuda, que eu tenho que me preocupar com isso? Quando gera esse prejuízo? O ideal é não chegar a ter prejuízo, certo? O importante é que tenha alguém que conheça muito esse indivíduo que possa também sinalizar. Porque o indivíduo, quando ele está principalmente no polo de hipomania, ele não vai perceber que ele está ruim. Porque ele está ativo, ele está produtivo, ele está trabalhando, ele está confraternizando, ele está super interagindo, né? É o Então, legal. ele está super bem, está super legal. A melhor fase da minha vida, certo? A questão é que ele vai cair e é quando ele procura ajuda. Porque daí ele quer voltar para aquela Porque fase. ele quer voltar para aquela fase. Achando Então, que acerta. achando que aquela fase é o normal. Porque talvez já passou tanto tempo naquele normal, né? Então, o ideal, Larissa, é procurar quando sente que as coisas estão exageradas. Ou para mais ou para menos. Não espere gerar prejuízo. Né? E às vezes a gente fala no prejuízo, na hipomania, por exemplo, gastos desnecessários, compras, uso de substância, aumenta o consumo de álcool, aumenta o consumo de cigarro. Tô saindo mais à noite. É muito sociável essa fase. Muito sociável, muito fácil de se envolver com coisas ruins. Dirigindo em alta velocidade, não se percebendo que, poxa, eu bebi, eu não posso estar dirigindo agora. Mas vamos lá, não vai dar tem nada. essa consciência. Não vai dar nada. Não tenha consciência. É tudo muito impulsivo, muito reativo, né? Então, às vezes, quem percebe é aquele que está perto, porque é aquele cara que está sempre implicando com o outro, sempre brigando com o outro, sempre o chato, impliquento. Tá? O ranzinza, o rabugento, às vezes é esse, né? Certo? Então, não deixe chegar no sofrimento, não deixe chegar no prejuízo. Percebeu que está extremo, tanto para cima quanto para baixo, vai atrás. Eu te digo uma coisa, na minha experiência com pacientes bipolares, eu tive uma paciente até hoje, uma, que me procurou na fase do polo de cima. Porque percebeu que alguma coisa não estava bem, porque aquele não era o comportamento normal, né? Mesmo produtiva, achando que, opa, tô super pleníssima. Agora eu dei certo. Agora eu virei a vida, né? Procurou. Então, que não é o comum. E não é no meu consultório, é em qualquer consultório. Não é o comum. Porém, percebeu que está exagerado, para cima ou para baixo, procure ajuda. Ou converse com a rede de apoio e peça ajuda, viu? Me ajuda a sinalizar, você está percebendo que talvez eu estou exagerando em algum momento? Você notou algum comportamento inadequado? Então, isso é fundamental, né? Só que a pessoa tem que estar aberta a esse diálogo, aberta a essa possibilidade, a essa escuta. Né? Então, a escuta não é só a minha escuta como profissional no consultório, o próprio paciente tem que se escutar e se perceber. E permitir, né? Sim. Porque, como você falou no início, às vezes eu vou jogando tudo para baixo do tapete, né? Porque é mais fácil, não, depois eu vejo, agora não dá tempo, agora eu tenho tal coisa para resolver. E quando vê, uma hora vai ter que erguer o tapete para limpar, e aí vai dar trabalho. Gente, olha, aí a doutora Cris já colocou aqui pra gente, né? Procura ajuda, procura um médico, procura uma rede de apoio, como ela já colocou aqui, já frisou. Se você já tem um psicoterapeuta, um psicólogo que você confia, pode até procurar ele, porque se ele também vê lá que ele tá te acompanhando, e peraí, acho que talvez vai precisar uma medicação aí, ele vai te encaminhar também para o psiquiatra, porque aí é o psiquiatra que prescreve medicação, não é o psicólogo, né? Eu já vi vários psicólogos fazer videozinho, eu não prescrevo medicamento, quem prescreve é o psiquiatra, né? É o médico que prescreve. E aí a doutora já colocou da importância da atividade física, da alimentação, da higiene do sono, que a gente bate tantas vezes aqui. Então hoje já é um grupo que pode te acompanhar aí. Uma nutricionista vai conseguir te ajudar na tua alimentação, um educador físico vai conseguir te ajudar com a atividade física, né? O próprio fisioterapeuta, hoje o pessoal vai para o Pilates, vai para uma... Então, ali, conversa com o profissional, ele é um profissional que ele também vai conseguir te sinalizar, olha, de repente vai ser importante você pesquisar algo além, né? A acupuntura a gente sempre fala, a gente trabalha com essas reações químicas, com os hormônios que a doutora falou lá, da melatonina, serotonina, adrenalina, enfim, é esse equilíbrio químico que a gente busca ali com a acupuntura, né? Que é tão importante essas reações químicas estarem no seu devido local aí. Mas todos esse grupo de profissionais trabalham juntos, um olhando até onde eu consigo ir e te
passando orientação para ir te ajudando e realmente te ajudar a não chegar nas fases de prejuízo que a doutora falou. Eu já tive paciente sim que perdeu muita coisa, gente. Muita coisa mesmo por causa de bipolaridade. Chegou a acabar casamento, perder filho, perder trabalho, né? Então, assim, ficar sozinho realmente, porque a família inteira falou: não sei mais o que fazer, não aguento mais, não dá mais. Então, assim, não deixa chegar nesse ponto aí para procurar ajuda. Doutora, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Como esse é o mês da mulher, ainda está terminando, mas esse eu acho que é o último podcast que a gente grava antes de terminar o mês da mulher. Finaliza para a gente contando um pouquinho para nós aí aonde que apareceu a medicina na tua vida, se sempre foi, e a psiquiatria, onde brilhou os olhos para essa área, né? E deixa para nós o teu contato, para quem está nos assistindo, aonde que consegue te encontrar para marcar uma consulta, uma rede social. Eu sei que você posta algumas coisas. Como é que faz para ter esse contato com você? Tá certo. Então, assim, como é que a medicina me encontrou, né? Eu sou farmacêutica de formação. Eu me formei em 97, eu sou bem antiguinha já. Então, trabalhei na área de farmácia de dispensação muito tempo, né? Com homeopatia também, que também é uma área que eu gosto bastante. Por incrível que pareça, funciona muito bem, gosto muito. Me tratava quando criança com homeopatia. E aí apareceu a oportunidade de eu fazer o vestibular de novo. Falei, eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. E as coisas deram certo. Eu tinha as crianças pequenas ainda, então fui uma estudante com crianças pequenas, 7, 4 anos, né? Hoje eles estão todos grandes, adultos. E não foi fácil, mas deu tudo certo. E aí eu me formei não dava para iniciar a residência logo de cara, eu acabei trabalhando um tempo, né? E aí, nesse trabalhar um tempo, a psiquiatria me escolheu, não fui eu que escolhi, né? E eu fui percebendo a dificuldade dos pacientes com transtornos psiquiátricos em se abrir, em contar o que está sentindo e de ter esse espaço de escuta. E sem julgamento, né? Então, muitas vezes é esse o medo que eles têm, de ser julgado. E é o que eu sempre digo, aqui não é espaço de julgamento, é um espaço de escuta. O porquê das tuas ações não me diz respeito. O que eu tenho para te fazer, o que eu tenho para fazer por você é te ajudar daqui para frente, né? Então, a psiquiatria acabou me escolhendo e eu acabei escolhendo a área dos transtornos de humor, em especial o transtorno bipolar, porque é muito sofrimento. Os pacientes, eles sofrem muito por conta das oscilações, por conta dos equívocos diagnósticos, do tempo de demora de um diagnóstico correto. E a rede de apoio também sofre muito, como você bem falou. Muitos casamentos desfeitos, né? Muitas desavenças no trabalho, trabalhos, desempregos, pedidos de demissão. Já vi pacientes pedir demissão em momentos de mania, Relações né? rompidas mesmo, né? De uma forma total. Então, eu percebi que esse era o nicho que eu gostaria de estar, porque a gente consegue ser mais útil na vida das pessoas. E eu gosto muito de trabalhar em grupo, né? Então, como você falou, hoje nós temos a oportunidade de termos profissionais mais abertos ao trabalho em grupo, né? E quando eu falo grupo, não é só o psiquiatra com o psicólogo, que é ali a dupla, né, da psiquiatria, mas a nutrição, a própria acupuntura, né, a parte sensorial que você estava falando ali dentro do exemplo do spa que você foi, né? Então, tudo isso é reconexão. Então, eu melhoro toda a minha capacidade de me reconectar comigo, eu melhoro o neurotransmissor, eu diminuo a inflamação, eu melhoro a autoestima, eu melhoro o bem-estar. Lógico que eu vou melhorar o meu humor, né? Vai ter cura? Não tem cura. O tratamento é para sempre, mas eu tenho uma grande melhora na qualidade de vida. Dá para viver bem com isso, Dá se pra, bem tratado. dá para viver bem, dá para ter família, dá para viajar, dá para ser empresário, dá para ter planos, dá para fazer tudo o que quiser dentro de um tratamento bem proposto, de um acompanhamento. E o que eu digo, não é uma receita. Né? Às vezes o paciente, você consegue me fazer uma receita? Gente, não é uma receita, é uma escuta. Né? Eu preciso saber em que momento que você está, Larissa, hoje, para eu saber se a sua medicação atual está adequada. Será que eu preciso mudar alguma coisa? A dose está adequada? Eu preciso fazer alguma combinação diferente? Então, não é uma prescrição médica, é um acompanhamento. Isso até tem que cuidar, né?
Só dá uma olhadinha aqui rapidinho, só renova para mim. É rapidinho. E é nesses renovar receitas que os pacientes bipolares, sendo tratados como transtorno depressivo, vão só É piorando, verdade. né? O copia e cola. Então esse olhar ele é muito importante e foi aí que eu achei que eu me encaixava, porque eu precisava um olhar além de uma prescrição médica. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, gosto muito de estar perto dos meus pacientes, acompanhar de perto, saber o que está acontecendo, saber assim, dos louros. Eu tenho um paciente que hoje está fazendo faculdade. Olha só. Que há um ano atrás estava lá dentro de um quarto, jogado numa cama. Hoje já está matriculado fazendo faculdade. Isso Então, é o melhor presente, né? isso é muito gratificante, né? É muito, assim, para mim né? Claro que é, a gente também tem que valorizar o nosso trabalho, o nosso estudo, porque são muitas horas e muitos anos de estudo, mas em especial para esse paciente e para essa família, Sim, né? com toda Porque certeza. o paciente ele não é um paciente. Ele é uma Verdade. família, né? Tem várias pessoas ali conectadas a ele. Então a gente vai mudar um ciclo familiar, né? Um círculo familiar e não um indivíduo. Então isso me deixa muito feliz e eu tenho certeza que a partir daí eu fiz a escolha certa. Com certeza. Doutora Cristiane Rota é psiquiatra, é referência aqui em Cascavel, né? Mulher. Então, assim, com múltiplas funções, tá vendo? Ela foi farmacêutica, fez medicina, foi para psiquiatria, atua muito na saúde pública. Eu conheci a Cris nesse período, Ainda estou né? na Ainda saúde tá na pública. saúde pública. Então, aí, ó, amarra o público com o privado. Então, assim, realmente, gente, gosta de gente, né? E é médica humana, que é o que a gente precisa hoje, batalha tanto, né? Para que essa formação hoje também consiga manter esse desenho aí. E onde que você atende, Cris? Eu atendo, então, no Hospital São Lucas, tá? Nas segundas e quartas, e também faço atendimento online para todo o Brasil. Tenho meus pacientinhos lá do norte, do nordeste, lá do sul, do Legal. sudeste. Então, é pacientes de todo lugar do Brasil. A consulta online, ela é tão privada quanto uma consulta presencial, né? A gente tem toda uma plataforma que preza pelo sigilo, tá? Então, os pacientes não precisam ter receio, que muitas vezes acontece isso de ter receio, como vai ser, em que ambiente vai ser. Então, a gente tem toda uma plataforma que é uma plataforma médica, só de consultas médicas, então a gente tem todo esse cuidado, né? É tudo certificado pelo Conselho Federal de Medicina. As receitas são enviadas todas com assinatura digital, online. Então é tudo O atestado, o se precisar um atestado, o afastamento. relatório, tudo é feito online com assinatura digital. Então Como é se fosse presencial como mesmo. se fosse presencial, com muito sigilo, com muito carinho. O tempo de consulta é o mesmo tempo demandado na consulta presencial, então não há prejuízos. Lógico que às vezes os pacientes eles têm o hábito, né, por fazer presencial, mas aqueles que experimentam online gostam, né, às vezes está ali, pode ficar no conforto da sua casa, não precisa o deslocamento, né? Até aqui em Cascavel eu faço consultas online com pacientes daqui. Certo. Né, que gostam de ficar na sua Essa casa. é uma área que deu certo, né? Que deu certo, né? E vai ser atendido com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo olhar, com a mesma atenção que se fosse presencial. O contato? O contato é no 45998491561. Vocês vão falar com a Fernanda, minha secretária, super eficiente, uma querida, que vai dar todas as explicações para que você possa tirar todas as suas dúvidas e aí estar conectando com a gente e fazendo sua consulta. Pode falar pelo WhatsApp nesse número. Pode falar pelo WhatsApp. Depois a gente coloca número, aí no rodapé. Tá? Tem o Instagram também, tem o TikTok, tem o Facebook, tem o YouTube. Temos vários vídeos bem bacanas falando sobre transtornos de humor de forma geral, bipolaridade, transtornos ansiosos. Então é um conteúdo bem rico, né, que agrega bastante no conhecimento, né? Porque eu sempre digo que conhecer ele é muito importante. Quando eu conheço uma condição, quando eu conheço uma situação, eu vou ter um olhar diferente e vou buscar ajuda. É isso, gente. Obrigado, doutora Cris. Agradeço por ter disponibilidade esse tempo para estar aqui conosco novamente nesse dia falando sobre transtorno bipolar, né? O dia de transtorno bipolar. Claro que a gente não tem que olhar para isso só num dia, né? Mas a gente chama atenção porque realmente é um transtorno, como a doutora falou ali, que traz muito prejuízo se ele não for realmente olhado de frente mesmo. Não fica jogando sujeira embaixo do tapete, olha de frente mesmo, procura ajuda, faz lá a sua avaliação,
Se não for isso, tudo bem, mas se for, já pega o teu diagnóstico, faz o teu tratamento, segue as orientações certinho, porque realmente você não precisa chegar nesse patamar de ter esses prejuízos aí, às vezes até irreversível mesmo, relações que não voltam mais, gente. Então, realmente procura aí ajuda. A gente vai deixar tudo no rodapé aí certinho o contato da doutora Cris. Como ela falou, é no São Lucas. Acredito que se ligar no São Lucas e pedir também para marcar com ela, né? Também. Eles vão conseguir direcionar. Se você só lembrar, ai, doutora Cris no São Lucas. Tá bom, liga no São Lucas lá e pede que você quer marcar com a psiquiatra, com a doutora Cris, que eles vão passar lá para a secretária e ela vai fazer o agendamento. Mas a gente vai deixar tudo descrito aí para você, o contato dela, as redes sociais. E aí você pode entrar ali, às vezes na rede social, mandar uma mensagem ali na rede social, se você perdeu Chamar algum no detalhe, direct. né? Chama no direct. Tenho certeza que a doutora Cris vai responder lá para vocês. É isso, pessoal. Deixa aí qualquer coisa, tua sugestão aí, teu comentário. Se ficou com alguma dúvida, manda aí pra gente que a gente vai direcionar para a doutora Cristiane e ela vai responder para vocês. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.